Opa pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse mês eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu vou ensinar vocês como criar o próprio mundo, por assim dizer. Bem, eu dividi em várias partes, como a formação do planeta, criar um ecossistema estável, formar as vidas no planeta em si, com evolução, extinção e dentre outros. E também os fatores a mais, como força gravitacional, podendo ser muito pouca, a umidade também podendo ser muito ou pouca, e a magia, podendo ter ou não. Bem, mas hoje esse vídeo em si vai focar na formação. Bem, a gente tem que pensar em como o nosso planeta surgiu. Como aconteceu? Foi só a explosão? Foi só o Big Bang e tal? Foi só uma criação? Surgiu do nada? Bem, uma teoria que eu acredito ser verdade, né? Que a Terra, antigamente, não era desse jeito, como a gente vê atualmente, né? Mas sim, era dois planetas gêmeos que orbitavam um com o outro. Eles orbitavam entre si. Mas teve um momento que esses dois planetas acabaram se chocando. Nesse choque, aconteceu a fusão entre eles dois, porque ao se chocarem, as rochas que antes estavam resfriadas entraram em aquecimento com o impacto. E o que foi lançado para o espaço acabou retornando para a órbita como a Lua. E então se formou o planeta, literalmente uma bola de magma. Depois de milhares e milhares de anos, esse magma ele acabou resfriando na parte externa, mas a interna ainda está quente. E então surgiram as placas tectônicas. E por meio da corrente de convecção, essas placas tectônicas foram se moldando, formando placas flutuantes com materiais leves, rochas leves, por assim dizer, em constante movimentação. Alguns centímetros por ano, algumas acabam sendo um pouquinho mais rápidas, como um caso que aconteceu, eu acho que foi lá em Miami, algo assim, em que deu para ver nitidamente o movimento da placa, mas esse daí foi um caso à parte, não vem ao interesse nesse momento. Bem, as correntes de convecção que fazem as placas se moverem. Tem a formação de rifts, que nada mais é o magma sendo empurrado para cima e formando uma fresta. Essa fresta ela acaba se expandindo e, como é em regiões suboceânicas, no caso do nosso planeta, acaba resfriando. Esse resfriamento faz com que essa placa ela comece a se expandir nessa parte do rift, mas a entrar em subducção, ou seja, voltar para o manto nas extremidades, assim tornando um ciclo estável. Aí vem a parte da meteorologia, após o resfriamento e a movimentação, em que vai haver chuvas, meteoros e coisas semelhantes. E essa meteorologia vai ajudar na salinização dos oceanos, porque o sal do oceano nada mais é do que a erosão de rochas terrestres e o transporte delas para zonas mais baixas. E como o oceano é muito baixo, irá acontecer esse tipo de coisa. Portanto, a salinização vai vir da erosão. E
também temos as correntes marítimas e aéreas, que, como o caso do nosso planeta, essas correntes elas são feitas a partir dos trópicos equatoriais e polares, em que os equatoriais são correntes quentes e os polares são de região são mais frias. Aí temos dois tipos de correntes: correntes marítimas e correntes aéreas. Essas correntes elas vão do leste para o oeste em forma retilínea. Mas como temos os continentes e também os relevos, esses ventos esses vetores, essas correntes, acabam por se desviar, formando assim vários tipos, como por exemplo, no Brasil, em que a gente tem correntes que levam a areia de regiões desérticas em determinada parte da África, além, claro, da umidade, e traz para o nosso país, que por meio da Cordilheira dos Andes, essa umidade, essas nuvens de areia, de água, acabam por se condensar na região amazônica, fazendo com que chova muito lá e toda a areia dessa parte da África ela acabe por se precipitar nessas zonas, tanto que tem muita areia nas dunas da região nordeste e também nas áreas da região norte, por causa que a areia vem de lá e é transportada para cá, praticamente. Bem, nos próximos vídeos eu vou tentar elaborar um pouquinho melhor, mas eu acho que deu para entender. Em resumo, nós temos que prever como aconteceu a formação do planeta, com impacto e tudo mais, correntes de convecção, que por meio do manto que se movimentam as placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas não são de rochas pesadas, rochas muito densas. Essas rochas muito densas elas são as oceânicas, que ficam abaixo do nível do mar, e as rochas leves são as que ficam acima do nível do mar, que seria no caso dos continentes. Nós também vimos que precisa ter uma movimentação para a formação de novos continentes, a desunião deles, como no caso da Pangeia. E, além da meteorologia, que é responsável pela formação de relevos e pela varredura deles, praticamente, também ajuda na salinização dos oceanos. Por meio da erosão de montanhas, esse sal é levado por vias hidrográficas e acaba chegando no mar e, consequentemente, no oceano. E, por fim, as correntes marítimas, que vão da direita para a esquerda, no caso do mapa mundi, mas por conta das barreiras, elas acabam tendo vários desvios que são eficazes para a formação do nosso planeta em si. E é basicamente isso, pessoal. Eu não me prolonguei muito, mas obrigado por me assistirem até aqui. Falou, tchau!